Boa noite. Eu vou perder 5 minutos a falar aqui de duas coisas. Primeiro, é importante para mim estar aqui e é importante para mim ver-vos aí. Todos nós sabemos que o Festival Literário está a tentar recuperar o fôlego que o Ricardo trouxe a esta ideia, não é? Sabemos que houve Covid, o festival ainda cá está, sabemos que já não há Covid, mas não há o fulgor que havia antes do Covid e, portanto, eu quero para já reconhecer o esforço que o Ricardo está a fazer e dizer-vos a todos que tudo o que existe cá de importante hoje acho que é um assunto de todos nós. Se deixarmos que cada um de nós tente fazer coisas sozinho, um dia elas não vão acontecer. E, portanto, parabéns, Ricardo, pela teimosia, pela insistência e pela importância que isto cada vez mais tem. Sobre o António Caeiro, para mim, Toy, quero dizer-te, Francisco, que ele não era o nosso decano. O Toy é uma espécie de brand do jornalismo português. Não sei se alguém no ativo tem a história que ele teve. Posso-me lembrar do Milhazes na Rússia, mas lembro-me de poucos nomes mais que hoje representem uma ideia de mundo que nós tivemos, que era aquela mania de estarmos nos sítios a olhar para eles com os olhos portugueses. E essa falta de mundo, não é, que nós vemos na literatura que não se produz no exterior, também se vê no jornalismo, também se vê nas instituições. Eu vou contar aqui uma inconfidência, espero que o António não me leve a mal. Eu cheguei à Lusa há uns anos, também estou a ficar com cabelinhos brancos, e quando cheguei à Lusa encontrei o Toy, que tinha conhecido em Pequim, que nos aturava a todos. Não havia nenhum jornalista português que fosse a Pequim que não chateasse o António, que tinha que andar 1 hora vindo não sei de onde, andar a beber chás em salas de hotel, para não fazermos todos figuras de urso, porque, quer dizer, chegar a Pequim e falar da China sem falar com o António era assim um bocadinho ridículo, não é? E, portanto, ele evitava logo 10 erros, dava logo 3 ideias, houve fases em que isto era mais fácil, houve fases em que isto era mais difícil, não é? Porque depois nós contávamos coisas e eles vinham logo dizer que era o Tay que nos tinha contado. E, portanto, é deste senhor que estamos a falar, de uma espécie que hoje não há em Portugal, não há no jornalismo. Não sei, essa saudade que nós todos temos disso não se nota só na literatura, nota-se no jornalismo. E eu cheguei à Lusa e o Toy era editor de regiões, cultura, e eu disse, pá, disse, o que é que estás aqui a fazer? Pá, não sei o que, sou editor disto e tal. E houve ali um mal-entendido, parecia que eu tinha um problema com ele ser editor. O problema que eu tinha dele não estar em Pequim, para onde voltou, e espero que isso tenha-te feito bem, a nós fez. E, portanto, é do Toy que estamos a falar, é deste senhor que vamos falar, de um livro que está aqui, e eu vou mostrar porque ele está esgotado. É este, e, portanto, o Ricardo vai voltar a ver, suponho, não é? O Ricardo está a tentar encomendar mais, e é um livro que eu recomendo vivamente. Li-o esta semana e que fiquei surpreendido de várias maneiras, e vou partilhar aqui 2 ou 3 convosco. Primeiro, percebe-se muito bem no livro do Toy, que fez a investigação, que foi falar com algumas pessoas que ainda tinham memória viva dos tempos dessa Paris do Oriente, não é? Do Xangai louco, em que tudo era permitido e tudo se fazia. Eu, aliás, acho que errei um bocadinho no tempo. Eu acho que devia ter vivido em Xangai nessa altura. De facto, tudo aquilo é um ambiente absolutamente sedutor. Há uma loucura normal, há uma loucura sofisticada, há uma loucura ambiciosa. Mas também se nota nesse livro a distância. Neste livro eu recupero a ideia que sempre tivemos, e nós aqui percebemos isso bem, a distância a que está o centro do Império e a total ignorância que eles têm e sempre tiveram daquilo que estava
a acontecer. A comunidade portuguesa que o Toy vai recuperar era uma das mais importantes de Xangai, uma das maiores de Xangai, mas a única que não tinha uma potência dominante e com poder político, poder económico, poder militar. Os portugueses não eram ricos, não eram industriais, eram funcionários, eram consultores, eram burocratas, não é? E contudo eram das maiores comunidades que havia em Xangai e tinham, quiçá, dois portugueses com alguma influência importantes, que eram os donos dos clubes noturnos onde se consumia ópio e onde se inventou o jazz, não é? Os portugueses de Xangai ensinaram os chineses a dançar, é uma das expressões que me fica da leitura do livro, e como nós sabemos, isso é muito mais do que a dança, não é? Porque eram luxos burgueses que depois foram todos proibidos, não é? Até que eles perceberam que Deng Xiaoping gostava de bridge, não é? Que era outro luxo proibido, e portanto tudo isso se foi recuperando noutras fases da China. Portanto era uma comunidade relevante, uma comunidade com acesso e com know-how, mas que não percebiam nada de Portugal. A maior parte deles nem sequer português falavam. Falavam inglês, foram muito mais de Hong Kong do que de Macau para Xangai, e eram completamente afastados do Império, do que se passava no Império e vice-versa. Vocês vão ver quando lerem o livro que as constantes missivas dos cônsules de Portugal para Lisboa ninguém lia. Ficavam lá numa gaveta qualquer do Ministério. 100 ou 150 anos depois, o Toy vai aos arquivos do Ministério dos Negócios Estrangeiros descobrir documentos nessa altura que ninguém sabia ainda hoje que lá estavam. E, portanto, essa é a relação que o centro do Império tem com as suas margens, como dizia o Carlos há pouco, que dependem sempre de si próprias para tratarem da sua sobrevivência ou da sua relevância. E eu, ao ler este livro, projetei-nos a nós daqui a 100 anos. Espero que haja algum Toy a ir ao Ministério buscar os documentos que ninguém vai ler, porque eu acho que tudo continua um pouco na mesma. É isso que eu sinto em Lisboa quando falo de Macau, não é? Falamos sempre de uma coisa esquisita. Há malta que vai ao mapa hoje, não é há 50 anos. Portanto, esta é uma das grandes vivências deste livro. A outra, no meu caso, não é? Porque nós sabemos isto, os livros deixam de ser de quem escreve, não é? Eu estou a falar do livro que li, não estou a falar do livro que o António escreveu, ele já vai falar disso. Ele pega em famílias, em nomes, em pessoas, os tais pequenos, grandes portugueses que nessa altura contavam e viviam as suas histórias, mas no fundo nós ao percorrermos famílias como a do Jorge Rangel, que eu cito aqui porque toda a gente sabe quem é, foi governante em Macau, ou como a família Duarte Carneiro, que tocava jazz nas orquestras do Majestic e do Peace Hotel. Peace Hotel acho que todos nós sabemos onde é, ainda bem. Mas há vários nomes e várias famílias que o António percorre, mas quer dizer, eu não li bem a história dessas famílias ou dessas pessoas. O que ele faz é contar-nos, no fundo, a história de Xangai e a história da China durante 100 anos, vista por nós, ou seja, vivida por pessoas que são próximas da nossa cultura ou que têm as nossas referências, e escrita por um português que viveu 20 anos na China. E isso nota-se. Nota-se, não é um português que nunca tenha saído daquele quadrado, é muito visível no livro, porque ele, quando vai às referências, não cita só as demências do DN, não é? E da forma como eles relatavam uma coisa que não de todo sabiam o que era, mas vem aos jornais de Macau, vai aos jornais chineses, não é? Portanto, é muito curioso perceber também que todo esse século foi contado pelo menos de 3 maneiras que não têm nada a ver umas com as outras. Ou seja, quem lê a imprensa portuguesa que o António foi rebuscar da altura, vê um mundo. Quem lê a chinesa vê outro. E quem lê a de Macau vê outro. E isso é muito curioso. E todo esse século revisitado na história das famílias é de facto
talvez o século mais rico do qual nós podemos, enfim, pelo menos é mais próximo de nós, não é? Há pessoas que estão vivas, não é? Penso eu, há pessoas que estão a morrer depois de tu teres falado com elas, não é? E portanto, não é? E isso é outra coisa que nos importa, porque a história dos portugueses na China e a história de Macau também tem que ser contada, e também temos que começar a gravar para a memória futura as pessoas que vão deixar de existir, porque isso é inevitável, não é? Eu ainda nasci no Império, nasci em Angola, em 67, e provavelmente já sou dos últimos que viveu colónias antes do Império e depois do Império. Os meus filhos claramente já não sabem o que era isso, não é? Já não têm essa memória, a não ser que a gente deixe escrito. E o António faz isso, este livro faz isso é muito importante. E finalmente, só mais um minuto, já passo ao Toy. Para nós que vivemos em Macau e que temos tantos anos desta construção híbrida, não é? Que às vezes vamos buscar às ilusões de que nos vamos apaixonar pela líder de uma seita, não é? Mas há esse ser híbrido, eu sinto isso, não é? Eu quando estou em Lisboa não me sinto de Lisboa. Não quer dizer que quando esteja aqui me sinta macaense, não é? Ou que perceba tanto da China como o Toy percebe, mas de facto somos seres diferentes, eu acho que todos nós sentimos isto. Ler este livro do Toy também é uma descoberta de nós. Eu lembrei-me de mim em Xangai. E lembro-me de mim hoje, e quase que me lembro de mim quando acabar de ser um profissional ativo, não é? E deixar de insistir nesta coisa que nunca funcionou, que é explicar ao centro do Império o que é que se passa aqui. E eu também vi isso nesse livro, e eu acho que isso também faz parte de nós, e se calhar daquilo que nós ainda temos que fazer, já que cá estamos. Tá? Toy, não sei se li o livro errado, diz-me se tem alguma coisa a ver. Então, muito obrigado. Os erros que o livro tem, daqui a bocado vou falar de alguns, são todos meus e da minha responsabilidade. É um livro em muitos aspectos imperfeito, mas que demorou muito tempo a fazer, porque foi nas condições da pandemia, e o acesso aos arquivos era muito difícil, e condicionado, aliás, e os sobreviventes que eu conhecia eram pessoas já com alguma idade, e no tempo do confinamento havia maneira de as entrevistar e de estar com elas, também não era tão fácil. Outras era por escrito, enfim, mas para reconstituir e escrever o livro que está aí, ele fala por si. A mim, devo dizer que eu agradeço os elogios que me fizeram, não estou tão habituado, e nenhum repórter se deve deixar levar pelos elogios que lhes fazem, é uma regra antiga. Mas eu, quando cheguei à China, em janeiro de 1991, devo dizer que não sabia nada sobre a China. Quando eu digo nada, era literalmente nada. Não sabia sequer que os chineses não chamavam o seu país de China, mas sim Zhongguo, que é um nome que eu vim a descobrir, que é muito mais do que o Império do Meio, é uma espécie de nação central. Enfim, tudo isso é toda uma história. E entre as muitas coisas que não sabia, e cujo número tem vindo a aumentar com o passar dos anos, as coisas que eu não sei, era a existência de uma comunidade portuguesa em Xangai. E quando descobri que tinha havido uma comunidade portuguesa em Xangai, instintivamente disse: eu tenho que fazer a história, saber quem eram estas pessoas que foram para lá, porque é uma comunidade absolutamente singular, porque se conhece quem foram os primeiros a chegar a Xangai e quem foram os últimos a sair. É uma história de um século, e isso é uma situação do ponto de vista humano absolutamente original e singular. E não só essa comunidade, como já foi referido pelo Paulo Rego, era uma das maiores. No censo de 1930, um dos últimos feitos no que se chamava então o International Settlement, que era governado pelos ingleses, por isso acho que é legítimo tratá-lo pelo nome inglês, havia cerca de 1.600 portugueses.
eram entre 48 nacionalidades, era a sexta mais numerosa e entre os europeus era a terceira maior. Primeiro, e durante muitos anos foi a segunda logo a seguir aos ingleses. Portanto, houve a grande vaga dos russos, chamados na altura russos brancos, por oposição aos vermelhos que estavam no poder em Moscou, que inundaram Xangai, que era uma cidade onde se podia entrar e viver sem passaporte. Então, aí os russos passaram a ser o segundo grupo. Aliás, houve muitos casamentos entre portugueses e russos nessa altura, porque os russos, neste caso, eram mais as russas que chamavam a atenção da comunidade portuguesa e que também constituíam, era uma presença muito forte na vida artística e mundana de Xangai. Portanto, conhecem-se os primeiros foram, porque logo em 1850 saiu um jornal, North China Herald, fundado por um inglês, e a metade da primeira página é o nome dos residentes estrangeiros de Xangai em 1850, e lá estão dois portugueses. E quem são? Dois tipógrafos, ainda por cima, eles não só... havia 5 portugueses na altura e 2 deles, quase 50%, trabalhavam no primeiro jornal regular de Xangai, North China Herald, que hoje, mais anos depois, viria a ter a sua sede no Bund, na grande avenida, na marginal de Xangai. Antes de existir Pudong, que tem a sua outra marginal que rivaliza com a deste lado, Puxi. E já aí havia 2 portugueses. Este homem de Carvalho acabou por ser o primeiro cônsul português, um tipógrafo, que irritou muito a comunidade diplomática de Lisboa, porque antes o cônsul de Portugal em Xangai era um inglês, porque foram os ingleses, foram os primeiros estrangeiros a estabelecer-se em... Portanto, só para acabar o raciocínio, era uma comunidade que era das mais antigas, das mais numerosas, e tinha outra particularidade. Enquanto os estrangeiros, quase todos, de 48 nacionalidades diferentes, estavam em Xangai, quase todos de passagem, mais tarde ou mais cedo sabiam que haviam de regressar aos seus países, os portugueses estavam para ficar, e a maioria nunca pensou regressar. De resto, não tinham para onde regressar, porque a maioria deles já não sabia quem tinha sido o primeiro familiar que tinha vindo para o Oriente. Há 3 ou 4 gerações vieram para Macau, depois para Hong Kong e depois para... estabeleceram-se em Xangai. Portanto, era uma comunidade que estava lá para ficar. E, por exemplo, se nós percorrermos a lista dos estudantes das escolas internacionais que havia em Xangai, o número de portugueses, em muitos casos, é sempre o número mais que os ingleses e que os outros, porque estavam lá para ficar, era a sua terra, era lá que queriam viver, era lá que tinham filhos, e eram famílias sempre muito numerosas. Havia uma família fantástica, era o Escolaço, que tinha uma equipa de hóquei de 11, todos primos, irmãos e tios. Aliás, chamavam-se mesmo os Escolaços, e derrotaram uma vez a seleção alemã, e o emblema deles era um C, que estava do colado, um C grande, junto ao coração, e depois, aliás, continuaram, depois mais tarde, foram para o Brasil e um deles dedicou-se ao futebol, enfim. Eram famílias, tudo isso, não tinham grandes interesses económicos, nunca foram muito ricos, mas eram grandes funcionários, sabiam línguas, alguns sabiam 3 línguas, eram contabilistas, tradutores, intérpretes, guarda-livros, como se dizia na altura, uma expressão que eu acho que fantástico, não sei porque é que se deixou de falar nisso, contabilistas, empregados de escritório. O Hong Kong Shanghai Bank, em Xangai, dava preferência no recrutamento de estrangeiros a portugueses, chegou a ter 100 funcionários portugueses, e era uma comunidade também muito ativa do ponto de vista social e desportivo, ganhavam várias competições. O Lusitano, que era um clube, à semelhança do que existia em Hong Kong, chegou a ser campeão nacional em Xangai. Xangai, no fundo, eram 3 milhões na altura, em 1900, isto foi nos anos 40 que eles foram campeões. Esta comunidade numerosa, com histórias individuais, isto depois é fácil saber, mas o difícil era encontrar as caras, os protagonistas, as figuras que constituem essa comunidade. Então havia figuras absolutamente extraordinárias, cada uma delas dava um livro e não apenas um capítulo que eu lhes dediquei. O caso do
do Arte Carneiro, ele viu o nome ART, Arthur, o pai do Roberto Carneiro, que nasceu em Xangai, estudou em Xangai, sempre gostou de música, a vocação dele era a música, mas o pai achava que isso não era curso, não era futuro, isso é uma história também antiga, não é? E que o melhor era fazer engenharia. Ele fez a engenharia, mas dedicava-se à música e teve aulas de violino com um professor russo exilado. Havia muitos bailarins. A Margot Fontaine, que viveu em Xangai. O pai trabalhava numa companhia de uma tabaqueira inglesa e tinha aulas com bailarinos do Bolshoi que estavam refugiados aqui em Xangai. Nesse aspecto, a presença russa era muito forte e importante. E o Arthur Carneiro teve aulas de violino, era um grande violinista, mas depois teve um problema que o violino afetava fisicamente. Ele dedicou-se a outros instrumentos, acabou por fixar no clarinete, mas tocava mais de uma dezena de instrumentos, como me contou o filho, o Roberto Carneiro, que viria assim mais tarde, Ministro de Educação, e que só não nasceu em Xangai, porque entretanto eles vieram, há muitas peripécias, mas eles acabaram por sair em 47, quando a guerra civil na China já tinha recomeçado, e ele veio a nascer, a mãe dele vinha grávida, e veio a nascer poucos meses depois, em 47, já em Lisboa. Mas o Arthur Carneiro tocou com uma orquestra mítica da história da música de Xangai, que é o Whitney Smith, que era um dinamarquês, filho de imigrantes dinamarqueses, radicado nos Estados Unidos, que tocava jazz, e foi contratado por um dono de um clube americano de Xangai para ir tocar em Xangai, porque havia muitos bares, a vida noturna de Xangai era uma coisa colossal, havia centenas de clubes, de primeira classe, segunda classe e sem classe nenhuma, como se dizia. E ele veio, e tem um livro de memórias muito interessante, porque ele diz: fui para Xangai, quando cheguei a Xangai sabia tanto de Xangai como Xangai sabia de mim. Mas rapidamente constituiu uma orquestra que teve um grande sucesso e que, segundo a Pearl Buck, ensinou os chineses a dançar, essa expressão é dela, e tocou, nomeadamente, no casamento do Chiang Kai-shek com a Song Mei-lin, no Majestic, um salão, há fotografias disso, que levava 1000 pessoas, e ele depois constituiu a sua própria orquestra, e depois vem, e esta comunidade havia muitas, desportistas também famosos, e tudo isto num quadro histórico absolutamente incrível, porque esta comunidade assistiu à queda de uma monarquia multissecular, ao caos que se instalou na China depois da queda do último imperador de 1912, à guerra civil, ao início da guerra civil, dando de barato que aquelas guerras com os vários warlords na altura fazia parte quase da paisagem humana, tudo a China em convulsão. Depois apanham a invasão japonesa de 37, a batalha de Xangai é Stalingrado, no Yangtze, foi duríssimo, bairros inteiros completamente escavacados. O Ferreira de Castro descreve que passou por ali em 41 ou 30, poucos anos depois ainda encontrou tudo, Rucão, aquela zona toda, tudo destruído. E foi a primeira vaga de refugiados que vieram, centenas de famílias. Aí a resposta das autoridades consulares portuguesas foi muito elogiada. Vieram para Hong Kong, uma parte ficou em Hong Kong, tinha familiares, outra parte veio para Macau. Mas a seguir voltaram, quando há o final da Segunda Guerra Mundial, mas depois recomeça a guerra civil, e quando chega a 49 começam gradualmente a ir embora. E porquê é que eles vêm embora? Porque eram todos empregados, quase todos empregados de companhias estrangeiras, americanas, inglesas, nomeadamente. E essas companhias começam a sair, e com a saída delas
saíram os empregos também, onde as pessoas trabalhavam, e gradualmente foram saindo. O consulado ainda funcionou até outubro de 1952, portanto o cônsul que lá esteve, o último, o Lobo Simeão, viveu ainda 3 anos sob a bandeira vermelha, e que tem, aliás, a descrição dele da entrada do Exército Vermelho em Xangai é absolutamente deslumbrante, uma peça literária fabulosa. Ele quer reacionar ainda por cima, tem mais valor por isso, e porque de repente aquelas pessoas chegaram aqui e eram refugiados, mas Macau era demasiado pequeno para os acolher, e depois partiram outra vez e dispersaram-se pelo resto do mundo. Alguns foram para Portugal, uma minoria, mas a maioria acabou por ir para a Austrália, para os Estados Unidos, para o Brasil, Canadá, onde hoje há imensas comunidades macaenses que vieram daí. Há inquéritos, estiveram cá em campos de refugiados, chamavam-se assim, e há inquéritos, as pessoas queriam ir, havia, para onde é que quer ir? Havia para todo o lado, para a Palestina, Venezuela, 4 ou 5 na Venezuela, e havia uns que iam para qualquer lado, escreviam para onde quer ir, qualquer lado. E todos acabaram mais ou menos porque eles, no fundo, eles eram, a expressão retornados não existia ainda na altura, mas eles não tinham um sítio para onde regressar, porque eles não tinham propriamente uma pátria, embora Macau fosse a referência, mas era demasiado pequeno. Houve o cônsul-geral em Portugal, em Xangai, chegou a propor instalar numa das colónias portuguesas em África, mas o Ministério em Lisboa nunca aprovou, porque achava que eles não se iam dar bem, porque tinham um problema, à luz das autoridades portuguesas, é que eles não falavam português, entre eles falavam inglês. E 2 das pessoas que eu entrevistei, que vieram em 49 num barco, já depois de 1 de outubro de 49, num barco, o Marechal Joffre, que é um barco mítico entre isso é de avião, houve uns que vieram de avião, e estes vieram de barco, e vieram no mesmo barco, aliás, 2 que eram miúdas na altura, agora já tinham mais de 90 anos, e outra para lá caminhava. Continuavam a falar em inglês. Já ao fim de estarem 70 anos, uma delas, claro que ainda foi para os Estados Unidos, depois voltou, mas viviam uma em Carcavelos e outra ali nas Azanhas do Mar, portuguesíssimas, e falavam, e a filha de uma delas, estava a ouvir, dizia, não é por cenobismo, é que era a língua que elas falavam lá em casa, só que lá em casa era em Xangai, não sei quantos quilómetros de distância, onde de certa maneira elas ainda estavam, porque foi um momento de grande felicidade aqui em Fã, porque Xangai era das cidades mais cosmopolitas do mundo. A modernização da China começa em Xangai, a indústria, o Partido Comunista, o cinema, tudo nasceu em Xangai. E eu conheci uma advogada que entrevistei mais tarde, que ela dizia, sempre a rivalidade de Pequim e Xangai, como Lisboa-Porto, dizia, Pequim é o passado da China, Xangai é o futuro. E era, na altura, isso também em grande parte já era assim. E portanto, são histórias absolutamente extraordinárias. E a última que saiu, bem encurtar e para estar à disposição para as perguntas que queiram fazer, a última que saiu foi uma senhora chamada Ela Graça, foi no primeiro ano ou no último ano, mas tenho aí escrito, do Grande Salto em Frente, foi uma tragédia na China, e que a mãe trabalhava na companhia de telefones de Xangai, e ela veio, eu por pouco não a conheci, porque quando soube do nome dela tinha morrido 2 meses antes, já com mais de 100 anos, e veio a ser grande mestre de bridge em Hong Kong e capitã da seleção de Hong Kong aos Mundiais de Bridge, que era, por sinal, a modalidade preferida de Deng Xiaoping, que empreendeu as reformas que fez da China aquilo que a China é hoje. Enfim, é uma história fantástica do ponto de vista humano, e tem 2 erros, eu vou dizer quais são. Os erros, quando houver uma nova edição eu corrijo, quando fala...
quando falo do Arnaldo, o homem que foi presidente do Comitê Olímpico de Hong Kong, que havia por... Não, ele é Arnaldo, eu chamo-lhe António, é um erro, mas está aqui, quando houver uma segunda edição, se houver, é corrigido. E quando falo da quantidade de ópio que foi apreendido pelas autoridades chinesas em 1848 e que foi mandado destruir pelo Li Zheshun, não é 1 tonelada de ópio, é 1.300 toneladas. Mas a China teve que indenizar a Inglaterra por esse ópio. E o livro está aí, espero que gostem. Há um espetáculo lá embaixo daqui a bocado, portanto nós vamos passar à sala para vocês participarem. Eu vou deixar só 2 notas, eventualmente isso pode suscitar a vossa curiosidade, e o António não falou disso. Estamos em 47, quando de facto o êxodo torna-se inevitável, não é? Mas durante todo esse período, com Segunda Guerra Mundial, com Guerra Civil, passa neste livro a ideia de que a comunidade portuguesa não sentia que seria obrigada a sair. Há descrições em que dizem, bem, eles explicam-nos que nós deixámos de mandar. E deixar de mandar basicamente era em Xangai, se estavas a viver numa das, não sei como é que se chama, concessões ou possessões estrangeiras, a lei era a de Inglaterra, não era a da China, não é? Portanto, o que é que os chineses explicavam à comunidade portuguesa, e presumo que a outras, não há problema nenhum. E, portanto, tudo isto é descrito, eles dizem que eram tratados de forma doce, apenas que estava a chegar a lei chinesa, não é? Era só isso que estava a mudar. E é outra confusão que às vezes a gente faz, quer dizer, quem está a ganhar nesta altura, e quem ganha, não é? É o Partido Comunista, o Partido Nacionalista vai para Taiwan, mas de facto os nacionalistas era quem foi para Taiwan, que era uma coisa que hoje às vezes a gente confunde um bocado quando olha para o nacionalismo chinês. Outra coisa que me chamou muita atenção foi o facto de duas figuras da geração dos meus pais e dos meus avós, citadas pelo António, chegam a Xangai e veem, na altura, aquilo que se torna óbvio depois. André Malraux, que diz, isto é o centro do mundo do ponto de vista da discussão política, havia a ilusão de que ganharia aqui a revolução do proletariado, depois percebe-se que não é bem a do Comintern russo, mas sim a do campo chinês, isso é muito diferente, e há o do Huxley que diz, a fábrica do mundo vai ser aqui, e diz nessa altura, não é? Porque vê a energia industrial de Xangai que não se via provavelmente em Pequim, certamente não se via ainda no sul da China. Eu queria só deixar estas 2 últimas notas e passar às vossas perguntas. Aproveitem que o António não está cá todos os dias. Diz. Olá, boa tarde. Onde é que o António... Eu não li o livro, portanto, desconheço totalmente. Mas onde é que o António conheceu estas pessoas que entrevistou? Conheceu enquanto estava na China ou procurou-as? Algumas partes quando estava na China fui colecionando informações e recuperando, mas as outras foi depois de ter saído, porque a minha ideia era, sabia que mais tarde ou mais cedo tinha que escrever a história daquelas pessoas e assim fiz. Depois muitas contactava por tudo o que eu não disse, mas uma das minhas preocupações também era citar o máximo de fontes portuguesas, porque há muito know-how português sobre as coisas que nem sempre é conhecido ou suficientemente divulgado. E sempre que eu encontrei, agora até me corresponde com ela, uma historiadora portuguesa que está em Bristol, agora está no país de Gales, Cardiff, já me disse, na universidade, que é uma investigadora sobre a história da China. E porquê é que eu hei de citar um sinólogo americano ou francês, quando há uma sinóloga portuguesa
que sabe tanto ou mais e que estudou aquilo. E dei prioridade sempre aos textos portugueses, daí também eu citar o Conde de Arnoso, antes do Francisco José Viegas o ressuscitar, mas estava destinado a isso, porque há muito conhecimento sobre... Porque os portugueses foram um dos primeiros a chegar a Xangai, e o Monte Alvão de Jesus, que é uma grande figura, depois teve um final triste aqui em Macau, que o seu livro foi, a segunda edição do seu livro sobre Macau foi apreendida e destruída, um auto de fé, em 1926, um ano também especialmente profético para a história portuguesa. Tem um dos primeiros livros publicados sobre a história de Xangai. Ele tinha muita família em Xangai, aliás. E para estar muito esse conhecimento, foi a minha preocupação também valorizar esse conhecimento que há sobre Xangai e que está sepultado em arquivos ou que nunca foi valorizado. No meio disto também encontrei um historiador americano chamado Tónio Andrade, fui lá pelo nome, mas ele é americaníssimo, não tem nada a ver com os portugueses de Xangai, mas é um grande autor, é especialista sobre a história de Taiwan, aliás, e tem um grande livro sobre a idade da pólvora, com a introdução da pólvora na guerra. E ele reparou, disse: desculpa lá eu não ser de Xangai. não faz mal. Mas como que encontrei outros, um escritor, isso encontrei no encontro literário em Pequim, era o Brian de Castro, que é um romancista australiano, tinha um livro chamado Shanghai Dancing. Ele era professor de escrita criativa numa universidade australiana. E eu li o livro dele e disse: bem, tenho que o encontrar. E acabei por encontrei-me com ele em Pequim, contou histórias. Ele não falava português, o pai também não falava português, mas o pai estava sempre a falar de Xangai, tocava piano no Clube Lusitano, e para ele eu falava muito do Camões, estava sempre a exortar o filho a ler os Lusíadas, que é um grande poeta, e sobretudo era um homem que dançava muito bem. Poucos críticos literários portugueses realçaram essa faceta de Camões, mas sabe bem ouvir dizer um neto de um português de Xangai que o Camões dançava muito bem. Enfim, e outras grandes figuras do livro que eu não conheci pessoalmente, mas sobre os quais me interessei, a China Machado, que foi capa da Bazar do Richard Avedon, um grande mestre modelo, que foi considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo. Nasceu em Xangai também, filha, o pai era portuguesíssimo, a mãe tinha ascendência goesa, e ela foi hospitalizada, teve muito mal durante o bombardeamento da ocupação japonesa. Depois foi para os Estados Unidos, adotou o nome de China porque ela passou pela América Latina, e na América Latina as raparigas eram depreciamente tratadas por chinitas, e ela, por homenagem, e ela que veio a ser considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo, ela dizia por graça que eu não me achava bonito, eu quem achava bonito era a Ava Gardner. Nós não tínhamos imagem, dizia ela. E ela dizia, era uma portuguesa, portuguesíssima, dizia ainda algumas palavras português, mas dizia: eu podia ser tudo. E no fundo, pensando nestes portugueses, eram portugueses que podiam, estes que eu conto no livro, eram portugueses que podiam ser tudo, eram portugueses, mas podiam ser tudo. E isso, uma pessoa poder ser tudo, é extraordinário. Olha, António, eu não li o livro, mas muito obrigado, porque penso que vem a segunda edição. Eu li há uns meses atrás, e foi o Ricardo Pinto até que promoveu a promoção de um livro de um prémio Pulitzer, o Kaufman, que fala precisamente também de Xangai, mas da comunidade judia. Muito interessante, dos Kadori e dos Sassoon. Não sei se leste, mas é um livro muito interessante. Pronto, eu gostaria de saber se no livro, não leste, portanto a pergunta também não faz muito sentido, era se tivesses lido se há um ponto comum relativamente à comunidade judia de Xangai, que era importantíssima. Se o livro também falas da comunidade judia e se alguma vez a comunidade portuguesa se interceptou com essa comunidade. Obrigado. Não, falo
Sim, a comunidade judaica tinha, sobretudo eram os russos, a grande comunidade judaica era constituída pelos imigrantes russos, havia algumas relações entre portugueses e aliás, o Filipe Neri, que o Ricardo entrevistou, que é outra figura fantástica, era casado com uma russa, conheceram-se em Xangai, ele trabalhou também no Hong Kong Shanghai Bank e depois vieram para Macau no início dos anos 50, só que os Estados Unidos tinham uma cota mais apertada para os imigrantes oriundos da China, que era o caso dele, mas para os russos era mais lato, de maneira que a mulher acabou por receber o visto primeiro do que ele, embora já fossem casados. Enfim, havia esta relação. Mas a questão da religião, a comunidade portuguesa era considerada muito religiosa, em parte, isto disse-me o filho do Arte Carneiro, o Roberto Carneiro, que era uma questão de identidade, numa maneira de... Eles não falavam da língua, não tinham ideia do que era Portugal, não conheciam ninguém em Portugal, mas a ligação à religião era muito forte. Das primeiras igrejas, uma delas até ali em Roncão, que era um bairro depois ficou conhecido como o bairro japonês, ao norte da Conceição Internacional, essa igreja foi construída num terreno cedido por portugueses e com dinheiro também da comunidade portuguesa. Eles encontravam-se ao domingo na missa e portanto, a opção pela religião era a identidade, era a maneira, era uma ligação que mantinham. Isto é uma interpretação minha, mas que salta à vista, porque é que eles eram tão religiosos num mundo onde o cristianismo era minoritário, no fundo. Mas tinha a ver com isso. Os judeus vinham de outro mundo completamente diferente e encontravam-se não numa base religiosa, porque havia outra coisa interessante, é porque muitos portugueses eram considerados localmente euroasiáticos, como tinham origem, ligações a Macau. Muitos chineses e outros estrangeiros não sabiam que eles eram portugueses, eram euroasiáticos. Aliás, há uma senhora que até veio dizer, só mais tarde é que eu sabia que eles tinham um país quando eles foram embora. E o país era Portugal, mas já não era deles, não sabiam de uma das pessoas também que depois veio a escrever vários livros, que era da família Oliveira, era uma grande família, uma das famílias ricas de Xangai, e ela... O bisavô veio da Figueira da Foz, portanto o bisavô dela, e as miúdas, eram várias miúdas, ela conta isso num livro que é The Lost World, nunca foi traduzido em português, mas a mãe dela depois radicou-se em Portugal e ela ia de vez em quando a Portugal, já não a conheci pessoalmente, mas ela imaginava que o avô era um pirata que se meteu num barco, fez uma grande viagem, parou em Macau e depois foi parar a Xangai. Aliás, tinha duas famílias, uma em Macau e outra em Xangai. A de Xangai era a preferida dele, que lhe deu 12 filhos. E ela era uma neta, uma bisneta desse ramo. E a mãe, quando soube disto, veio dizer às miúdas, não, o vosso avô não era nada um pirata. E foi uma grande desilusão para elas, claro. E não, era um homem com muito sucesso, foi um grande empresário, tinha um parque de rickshaws, de 7 ou 8 rickshaws em casa, era assim uma grande figura de... Portanto, aquilo era toda uma vida de... O que é curioso é pensar naquele tempo, quando chegava-se a Xangai de barco, pelo Yakuso, e depois entrava-se no o braço do Huangpu, que ainda hoje lá está. Puxi Pudong é o lado oriental do rio Huangpu e Puxi, onde estava o estrangeiro, era o lado ocidental. E quando se chegava, a cidade parecia que estava a levitar. E isso tem a ver com o nome de Xangai, porque Xangai quer dizer acima do mar, Shanghai. E aqueles portugueses, num certo sentido, viveram lá como se estivessem sempre a levitar, num país em polvorosa, e eles ouvirem Frank Sinatra, dançarem as danças americanas, o cinema era uma grande parte, ainda hoje lá estão os grandes cinemas daquele tempo, não é?
Era uma vida, quase, num certo sentido, quase irreal. E todos eles contavam uma coisa: fomos muito felizes em Xangai, quando à volta reinava uma tempestade absolutamente, umas dimensões nós todos conhecemos, não é? Mais alguém? Nós conhecemos há 20 anos, não é? Há 25 anos, há mais, não é? Eu tenho uma pergunta que não tem a ver com os teus livros, tem a ver contigo. O que é que uma pessoa que vive 20 anos em Pequim, um jornalista como tu, qual foi a principal coisa que trouxeste da China? Porque trazes os livros, mas o que há mais? Não se vive impunemente 20 anos na China. Bem, isso é um... Conta lá, porque eu acho que era importante as pessoas perceberem o que é viver 20 anos na China. Bem, tanta coisa. Comecei por trazer um filho e que ainda vive connosco, aliás. Minha mulher está ali, pode testemunhar isso. E, portanto, basta olhar para ele, eu percebo o que é que trouxe da China. Trouxe o quê? Trouxe... Epá, como profissional, acho que testemunhei uma das grandes histórias do nosso tempo, não há dúvida nenhuma, que é a emergência de uma nação que há 50 anos não contava. Quer dizer, se nós pensarmos que até 1971 a China era um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Quem representava a China era uma província que tem menos população que Xangai, estou a falar de Taiwan, portanto diz qualquer coisa, a China não contava, ninguém da cena internacional não existia. E hoje é o que é. E é o que é, e transformou-se no que se transformou a uma velocidade sem precedentes na história, mas surpreendente para os próprios chineses. Muitos chineses no íntimo não lhes percebiam o que estava a acontecer. Eles passaram de paraíso das bicicletas para o primeiro mercado automóvel do mundo no espaço de uma geração. Não foram os nossos pais nem os nossos avós, foram os mesmos. E isso é uma coisa absolutamente surpreendente. O que é que eu aprendi na China? Nós aprendemos, no fundo, há uma canção do Bob Dylan, que é um dos meus ídolos, e cuja adoração se reforçou na China, e eu vi, ele foi lá à China, eu estava lá, por acaso, mas não falei com ele, nem ele falou com ninguém, que também é tipo. Portanto, está igual ele próprio, mas ele abre os olhos e os ouvidos e deixa-te influenciar. Era essa a minha posição como repórter. E o que eu ouvia e via, à medida que a emancipação dos espíritos se processava, eram coisas absolutamente extraordinárias. E eu próprio não saberei dizer o que é que a China me influenciou, mas certeza que me influenciou porque eu mergulhei naquele mundo. E, portanto, molhei-me, engoli muitas coisas de lá e tornei-me talvez mais cada descobri que o mundo é muito maior do que a gente pensa e cada vez sabemos menos, mas o que nos salva é a vontade de aprender. Nós